Alberto Massa Júnior, mais conhecido como Ratinho Júnior, é um empresário político brasileiro. Começou sua vida política em 2002, quando tinha 21 anos, sendo eleito deputado estadual do Paraná pelo PSDB. Em 2006, foi eleito deputado federal pelo PPS. Reelegeu-se em 2010 pelo PSC. Foi candidato a prefeito de Curitiba pelo mesmo partido em 2012. Atualmente está filiado no PSD, Partido Social Democrático. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Na Sua Opinião. Se você quer participar, sugerir, criticar, elogiar, dar sugestão a pautas, você pode se valer agora, utilizar todas essas mídias sociais que estão aparecendo na sua tela. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebo um grande amigo e um grande político, Ratinho Júnior. Obrigado por ter aceito o convite, um prazer te receber aqui. Prazer, doutor Denis, eu que agradeço a oportunidade, uma alegria poder estar aqui com você e falando com os teus telespectadores. Ratinho, momento político brasileiro, né? Tanta coisa acontecendo, tanta perspectiva, tanta ansiedade do povo, diria assim, né? Porque é um momento único que o Brasil está vivendo. Como você acha que o Brasil pode superar tudo isso? Nós estamos preparados para isso? Quais os desafios, vamos falar de uma forma geral, que o país, esquecendo até um pouco de política, de partido, que o país vai enfrentar e nós estamos preparados para isso? Olha, doutor Denis, eu acredito que sim, né? Por um lado, é muito triste ver tudo isso que vem acontecendo com o Brasil, desse volume de pessoas sendo presas, políticos, né? Ex-ministros, ex-presidente da República, enfim. Mas, por um lado, é muito bom, porque antes no Brasil só ia preso negro, pobre e prostituta. Né? Então, quer dizer, os grandes tubarões, os grandes políticos que muitas vezes usavam do seu cargo para benefício próprio, ficavam impunes. E houve uma renovação no judiciário, através dos juízes e promotores, que resolveram enfrentar isso e mudar o judiciário brasileiro, que era muito omisso com alguns problemas do Brasil, em especial nos casos de corrupção, que não havia nenhuma punição. Né? O político, por ser deputado, por ser senador, cometia um crime, roubava e não ia para a cadeia. Então isso está mudando. Então isso, para o Brasil, é um ponto positivo. Isso mostra que a nossa sociedade está avançando, que o judiciário já não aceita mais esse tipo de atitude que acontecia no passado. Então tudo isso eu acho que é um momento duro para o Brasil, obviamente, porque ninguém quer ver o seu país aí sangrando, né, no sentido de ter lideranças que nos envergonhem, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, porque vem surgindo uma nova safra de políticos do Brasil que querem realmente transformar o país. Você pega aí exemplos de prefeitos no Brasil inteiro, no Paraná não é diferente, que tem aí uma gestão moderna, né, uma gestão boa, que vem melhorando a educação. Então, há boas referências hoje no Paraná e do Brasil de bons políticos que realmente fazem parte de uma nova geração, e quando eu falo de nova geração não é de idade, mas é de ideia, é de valores, né, de projetos mudança, né? Que podem realmente transformar a vida das pessoas. Nós temos que ter a consciência que não vai ter um santo milagreiro que vai resolver os problemas. Quem vai resolver os nossos problemas somos nós. Né? Nós que vamos poder nos reunir escolhendo boas pessoas que estão preparadas para poder fazer um bom trabalho para o futuro do Brasil. Então, eu estou muito motivado. Eu acho que é um momento duro, mas, ao mesmo tempo, é um momento de a gente buscar resgatar a esperança do povo brasileiro. Lava Jato foi realmente um divisor de águas para o Brasil? O que a gente percebeu e ainda pode esperar da Lava Jato? Olha, eu acredito que assim, a Lava Jato, difícil ela ter fim, porque cada pedaço que ela mexe, né, vai descobrindo mais coisas. Mas é importante, isso mostra que o sistema nosso de fiscalização, de investigação tem funcionado. Né? Nós não podemos deixar de parabenizar o trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público, dos promotores, né, do próprio juiz Sérgio Moro, do Bretas, lá do Rio de Janeiro, de juízes que hoje, realmente, como eu falei, fazem parte de uma nova geração que não querem mais e não aceitam mais o país não punir aqueles que fazem o mal feito. E uma coisa também que a gente acaba observando, até saiu uma pesquisa,
que o brasileiro hoje está muito mais preocupado com a questão política do Brasil que a Copa do Mundo. É impressionante. Coisa que isso. antigamente jamais alguém poderia imaginar que o brasileiro estaria com muito mais consciência na questão política do que no momento festivo. Então isso é uma maturidade, isso mostra que realmente o brasileiro está observando quem são os políticos, quem faz um bom trabalho, quem não faz um bom trabalho, né? Eu digo que há uma necessidade de fazer uma oxigenação na vida pública, porque, doutor Denis, os políticos que estão sendo presos nesse momento da Lava Jato, há 40 anos, 30 anos já estavam cometendo crimes, desde a época do Sarney e do Collor, eram os mesmos. 40 anos atrás. Então não houve uma transformação. E é importante lembrar à população que nos assiste que esses políticos que estão em Brasília há 40 anos não entregaram para a minha geração o Brasil que eles prometeram. E a minha geração tem a obrigação de entregar um novo Brasil. E é isso que nós temos buscado fazer, com novas ideias, trazendo aquilo que deu certo no mundo para ser aplicado aqui no Paraná e que possa ser exemplo para o Brasil também, para outros estados. Então, essa preocupação que eu acredito que a minha geração tem que ter. Você é contra ou a favor do foro privilegiado? Nos modos que existe hoje no Brasil? Eu sou contra. Eu acho que não tem, e tem que ser para todos. Né? Eu acho que não tem que ter foro nem para juiz, nem para promotor, nem para ministro do Supremo, nem para deputado, nem para senador. Nós temos que quem está na vida pública tem que ser julgado da mesma forma que o cidadão comum é. Modelo político brasileiro, você acha que hoje ele está realmente arcaico, ultrapassado? O sistema dos partidos, de campanha, parece que ele é um entrave na vida do político e na vida da população brasileira. Hoje esse excesso de partidos políticos é muito ruim, né? Então eu acredito que com a cláusula de barreira que foi aprovada o ano passado, é bem provável que aos poucos você vai diminuindo esse volume de partidos que nós temos hoje, que eu acho que é bom. Né? O ideal o Brasil aí ter de 8 a 10 partidos já seria de bom tamanho. Hoje tem mais de 30, né? Mais de 35, se não me engano, 36, 37, alguma coisa assim. Loucura. Então assim, é muito partido. Se a gente ficasse entre 8 e 10, você conseguiria ter uma identidade muito mais clara dos partidos, né? E isso daria para a população também perceber qual é o perfil exato de cada partido, qual é a sua ideologia, qual é o seu pensamento. E até conhecer melhor as suas lideranças. Eu acredito que a fidelidade partidária é um avanço que nós temos, né? Hoje no país, que agora vai ser obrigado a ser cumprido, porque obriga os partidos a também criarem novas lideranças, incentivar os jovens a entrar na política, a mulher a entrar na política. Isso é importante, inclusive, para a oxigenação da política brasileira. Eu penso que o Brasil deveria repensar esse modelo de presidencialismo. Talvez buscar o parlamentarismo. Eu acho que é o que deu certo no mundo, o que tem dado certo e seria um pouco mais o nosso perfil. Reeleição, contra ou a favor? Sou contra. Eu acho que não foi o Brasil não estava maduro o suficiente para ter a reeleição. Mais do que estar maduro, a reeleição nesse modelo nosso brasileiro, ele acaba, vamos dizer assim, dificultando com que novas lideranças surjam. E fica desigual uma pessoa que não está no cargo concorrer com quem está no cargo. A máquina pública, infelizmente, com dificuldade... Acaba utilizando. Acaba utilizando. A gente vê contratação de cargos, a gente vê criação de novos cargos para apadrinhar amigos, liderança, parente. Então, a reeleição ela é injusta no processo eleitoral. Vamos falar um pouquinho agora do nosso estado do Paraná. Você falou muito de renovação e eu acho que nessas eleições deve acontecer um fenômeno. Eu acho que o índice de renovação deve superar todas as anteriores, né? Porque o povo tem demonstrado isso através de pesquisa e contato com o povo na rua. E no seu caso específico, para governador, e agora eu vou te perguntar o que eu escuto. Às vezes apontam o seguinte, não, o Ratinho é uma opção nova, o Ratinho Júnior realmente tem ideias legais, tudo, mas ele é inexperiente. Como você convive com isso? Quais os argumentos para combater a inexperiência ou essa falta de vida pública? Veja, doutor Denis, para mim é até uma oportunidade de me apresentar para quem ainda não me conhece, enfim. Eu estou com 37 anos, né? Sou casado, tenho 3 filhos, a minha filha mais velha já está com 14 anos. Eu acabei estudando administração na PUC, me formando em publicidade e propaganda. Tenho pós-graduação em Direito do Estado na Universidade Católica de Brasília, tenho 2 cursos pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, né? Sou empresário, né? Comecei a trabalhar muito novo,
Com 13 anos de idade eu já era sonoplasta, com 16 eu estava assumindo a direção de uma emissora de rádio. Então, fui muito precoce da minha vida, no dia a dia, inclusive no trabalho. Estou no meu 4º mandato de deputado, fui 2 vezes deputado estadual, 2 vezes deputado federal, fui secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, né? Tive a honra de bater todos os recordes da história da secretaria onde eu participei e me preparei ao longo desses 15 anos para poder apresentar um modelo moderno para as pessoas do Paraná, um modelo de gestão moderna e, acima de tudo, poder ser uma opção para o paranaense. Essa questão da discussão sobre experiência ela é muito relativa. Não é o fato de uma pessoa ter mais idade que ela tem mais experiência que uma pessoa que tem menos idade. E na política a experiência não tem dado muito certo. Se você pegar aqui na Lava Jato, na sede da Polícia Federal, onde estão presos os políticos, a grande maioria tem muita experiência. Às vezes com mais de 20 anos, né? Então, experiência da política não é sinônimo de seriedade nem de competência, né? E eu tenho hoje o mundo, se você pegar os exemplos do mundo, você pega o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, um jovem de 40 e poucos anos. Você pega o Macron, na França, também de 40 e poucos anos. Você pega o primeiro-ministro da Áustria, que está revolucionando, está sendo considerado um dos melhores primeiros-ministros da Áustria dos últimos 30 anos, 27 anos. Mas vamos trazer para o nosso estado, exemplos aqui do Paraná. Você pega o prefeito de Ponta Grossa, um jovem de 40 anos, você pega o prefeito de Cascavel, muito jovem também, o prefeito de Guarapuava, fazendo uma boa gestão, César Silvestre, muito jovem também. Então, assim, hoje nós temos bons exemplos que idade não é sinônimo de competência ou de incompetência, né? E a experiência na política tem dado muito certo na Lava Jato. Então nós precisamos de pessoas com seriedade, que tenham uma boa equipe, que é o que eu me preocupei em formar também. Só para você ter uma ideia, doutor Denis, o coordenador do meu plano de governo é o ex-ministro Stefanes, é o paranaense mais experimentado na República, 3 vezes ministro, 6 vezes secretário de Estado, né, uma pessoa respeitadíssima na vida pública do Brasil, e essa é a nossa equipe. Ele é um dos nomes de pessoas que eu tenho buscado trazer para pensar o Paraná do futuro, né? Independente da questão de idade, mas aquela pessoa que tem paixão pelo Paraná, que gosta e que tem boas ideias, nós queremos trazer para o nosso lado. E os pedágios do Paraná? O pedágio é uma polêmica muito grande que foi implantada em 1996, né? Então fazem aí 22 anos que já foi implantado o pedágio no Paraná e até hoje ainda é uma discussão que a população não engole. E com razão, é um pedágio muito caro. Agora, é bom falar para as pessoas que existe um contrato. O governo não tem como romper com esse contrato, né? Quem falar isso está mentindo para a população. Então, ele vence em janeiro de 2021 e o que nós temos que fazer e o que eu tenho defendido, se caso tiver a oportunidade de ser governador do estado, é fazer uma licitação internacional. E por que isso? Porque se você faz uma licitação internacional, primeiro que você atrai os grandes investidores do mundo. Você traz os grandes fundos de investimento canadense, americano, europeu, asiático, dos Emirados Árabes, né, que têm interesse em fazer investimento no Brasil e em especial no Paraná. E você fazendo uma licitação internacional, você acaba com os arranjos locais, que é o que aconteceu com a Lava Jato, né? A Odebrecht combinava com a OAS e virou esse rolo todo que virou a Lava Jato. Vamos fazer um negócio entre a gente. Se você faz uma licitação internacional, a chance é muito menor de que haja qualquer tipo de conchavo. E segundo, diminuição da tarifa. Os estudos já dizem que é possível se diminuir em até 40% o preço da tarifa de pedágio que hoje é cobrado. Então, reduzir o preço da tarifa e também obrigar que no contrato a empresa vencedora do pedágio já comece a obra logo no início do contrato. Qual que foi o grande erro desse pedágio que nós temos aí hoje? A obra foi jogada para o final. Então, você foi ter obra acontecendo só depois de 20 anos. Então, quer dizer, o paranaense teve que ficar 2 décadas pagando o pedágio e andando com estrada ruim. Sem ver o resultado, né? Sem ver o resultado. Então, essas exigências, você conserta todos os erros do passado e dá mais transparência para a população. Agora, uma curiosidade. Como surgiu esse interesse aí pela vida pública? Seu pai, lógico, eu tive o prazer de trabalhar com seu pai numa outra emissora. E seu pai sempre de mídia. De onde surgiu de repente? Gosto da vida pública. Como a família recebeu isso também? Olha, não gostaram. Na verdade, assim, o meu pai, minha mãe, até na época eu namorava, não era casado ainda, era com a minha esposa, todos contra. Porque a vida pública, em especial a política, ela te expõe muito, né?
Verdade. a tua vida passa a ser de todos, né? O que você faz, o que você pensa, né? Tem gente que é maldosa, que acaba inventando coisa, então você se expõe. Mas eu tenho, assim, uma consciência, doutor Denis, que a minha família veio de uma família muito simples, né? Eu sou nascido em Jandaia, uma cidade do interior do estado, né? O meu pai, quando tinha 2 anos de idade, ficou desempregado e teve que vir para Curitiba buscar emprego. E fiquei eu e minha mãe em Jandaia. Fui ver meu pai depois de 1 ano para morar de favor com a minha tia em Curitiba, que é a minha tia Marcelina. É uma história de luta, muito parecida com a de milhares de paranaenses. E a vida, Deus nos abençoou por ter o privilégio de ter uma condição diferenciada, né? Tive a oportunidade de estudar depois de grande, né? Em bons colégios, boas faculdades, estudar fora do Brasil. Então, assim, eu acho que o mínimo, a consciência me cobrava que o mínimo que eu podia fazer é tentar retribuir para o meu Estado, que nos deu todas essas oportunidades, com um trabalho sério, né? Eu tenho a consciência que eu tenho limitações, como qualquer outro ser humano, mas eu também tenho a consciência que se eu tiver um bom projeto, com um projeto sincero para o Estado do Paraná, nós conseguimos agregar bastante pessoas e fazer um projeto para fazer do Paraná o Estado mais moderno do Brasil. E eu tenho convicção que nós vamos conseguir fazer isso. Então, a minha entrada para a vida pública foi justamente para poder, de alguma maneira, retribuir tudo que o Paraná fez pela minha família. E não quero fazer da política a minha profissão. Eu quero ter um prazo de validade. Eu não quero ficar como alguns políticos aí, como um Sarney da vida, que ficam aí o resto da vida para fazer da política mais um jogo de interesse pessoal do que um projeto coletivo, né, de melhorar a vida das pessoas. Mas eu quero, de fato, poder ser uma referência para as futuras gerações. A gente falou de reeleição, você falou que ele era contra. Eu entrevistei algumas pessoas, inclusive políticos e cientistas políticos, e alguns são favoráveis também que se proíba a reeleição de deputados federais, estaduais. Você acha que isso funcionaria no Brasil? Eu acho que teria que ter um prazo. Aí dá 2 ou 3 mandatos no máximo, a pessoa tem que ir para um outro cargo ou ir para casa. Porque senão começa a virar profissão e chega um momento que a pessoa não tem mais a mesma motivação, o mesmo empenho, né? O interesse passa a ser muito mais por uma questão de ego do que por realmente querer fazer um trabalho de colaborar com o próximo, de ajudar a sociedade. Eu gosto da ideia de ter um prazo. E você agora como brasileiro, tirando o pré-candidato, como brasileiro, o que você deslumbra para o Brasil a médio, a curto e a longo prazo? Todo mundo fala, o país é um país rico, né? Eu falava isso ontem, até num outro programa. Aqui nós não temos furacão, não temos neve, não temos maremoto, não temos vulcão. E eu falo isso porque eu passei uma parte da minha vida nos Estados Unidos, metade do ano é neve, metade do país não produz. E depois, quando chega o verão, tem furacão. Então, aqui nós não temos nada disso, nós temos, somos autossuficientes em petróleo e tudo, mas parece que o Brasil vive naquele voo de galinha, né? Parece que vai, cai, vai, cai. O que a gente pode projetar para o Brasil? Veja, o Brasil tem um potencial maravilhoso, como você falou. Nós temos um problema cultural na gestão pública, né? Os políticos brasileiros, na sua cultura, acabaram não fazendo um projeto, não tem o hábito de fazer projeto a médio e longo prazo, como os países de primeiro mundo fazem, né? Os Estados Unidos, você pega os asiáticos planejam 30 anos. Exato. Eu tive na China o ano passado, tive 3 vezes na China já. A última vez que eu estive, falando com um senhor chinês que é das Relações Internacionais lá do governo, eles já estão programando como que eles vão fazer para alimentar os idosos em 2050, porque hoje eles têm 240 milhões de idosos e em 2050 eles vão ter 500 milhões de idosos que muitas vezes não vão ter família, vão estar por algum motivo inválido, não vão estar trabalhando e não tem condição financeira. Então eles já estão programando daqui 30 anos como eles vão sustentar os seus idosos. Então há uma programação, um planejamento a médio e longo prazo. Tem um ditado que diz, quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer estrada serve. Então o Brasil não se organizou a longo prazo e não fortaleceu a sua vocação. Qual que é a vocação do Brasil? É o agronegócio, é produzir alimento para o mundo. Essa é a matriz econômica do nosso país. O mundo brigou por muitos anos por petróleo, hoje tem jazidas para mais 150 anos para produzir petróleo. O mundo brigou e tem brigado muito, discutido a questão da água doce. Israel desenvolveu tecnologia para extrair água do mar, para transformar a água do mar em água doce, então deixou de ser um grande problema. O grande problema da humanidade é comida. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo e só 5 bilhões e meio se alimentam. E em 2050 nós temos 9 bilhões de pessoas e só 7 bilhões vão se alimentar. Então o Brasil pode ser o grande celeiro, e tem que ser o grande celeiro do mundo. E
passar a investir na indústria de transformação de alimento, que é pegar o frango e transformar ele no hambúrguer. Né? É pegar a carne suína, emprego, que você vai gerar emprego aqui, você vai ter Exato. parque fabril aqui. E esse 1/3, por exemplo, como é a economia do Paraná, que é gerada pelo agronegócio, ele acaba empurrando os outros 2/3. Né? Então é isso que nós temos que incentivar. Quando você acha a matriz econômica, isso os grandes países do mundo de primeiro mundo deram esse exemplo, o caso dos Estados Unidos, que se especializou em engenharia, indústria bélica, no turismo, por exemplo. Você pega a Alemanha, que se especializou em engenharia, Coreia do Sul, o Japão, que se especializou em tecnologia. Exato, Então, quando acha a matriz econômica, a base de sustentação da sua economia, ela passa a ter um alicerce, como um prédio. Então, o Brasil agora que está começando a entender que o agronegócio é a nossa base. Tanto é que na nossa balança comercial, há 20 anos, quem sustenta é o agronegócio. Só que você não tem estrada, você não tem ferrovia. Então, quer dizer, o governo não fez a sua parte. Então, nós temos que ter gestores públicos que possam diminuir a máquina pública. Hoje o brasileiro não aguenta mais pagar esse volume de impostos, esses pendulicalhos que foram criando no poder público. Vou te dar um exemplo, doutor Denis. O governo do Paraná tem uma ilha para o governador. Há 20 anos. Existe uma ilha na Baía de Paranaguá, a Ilha das Cobras, que é uma ilha para atender a família do governador. Nós temos uma chácara que é para atender a família do governador. O que o cidadão de bem tem que ficar bancando essas regalias? Então, essas regalias monárquicas tem que acabar. E só vai acabar com quem? Quando alguém tiver independência e coragem. E é isso que eu quero romper. Nós temos que fazer uma ruptura com a política tradicional, ter essa coragem de fazer isso. E eu vou fazer, eu tenho esse compromisso de diminuir a máquina pública, acabar com essas mordomias, até para ser um exemplo para as próximas gerações. Ratinho Júnior, estou aqui falando com você e é difícil dissociar, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo seu pai também, trabalhamos juntos. Obrigado. Tendo o prazer de te receber aqui hoje. E, além de meu amigo, é um grande político, é uma pessoa que realmente ela passa credibilidade. Isso eu estou falando à vontade, porque não tenho compromisso nenhum, obrigação nenhuma. Simplesmente é uma renovação. É uma renovação que eu acho que a gente tem que olhar com carinho. Queria agradecer mais uma vez por você ter aceito o nosso convite. Eu sei que a tua agenda é super apertada, é corrida. E queria te colocar aqui à disposição algum recado que você queira passar para o nosso telespectador, algum tema que eu não perguntei. Por favor, a casa é sua. Obrigado, doutor Denis. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, e a gentileza de você me receber aqui junto com a sua equipe e de falar com as pessoas um pouco desse momento político que vive o Brasil. Né, eu estou muito motivado, eu acredito que o Brasil tem uma grande oportunidade. Né? Tem um ditado chinês que é na crise que tem as grandes oportunidades. Eu acho que essa grande oportunidade que o Brasil tem de poder renovar suas lideranças, né, buscar colocar pessoas mais sérias, essa consciência coletiva da importância da política na vida do cidadão, isso é muito bom. Né? A gente não pode desmotivar e nós temos a responsabilidade, a geração tem a responsabilidade de resgatar a esperança do povo brasileiro. E eu estou muito motivado em fazer isso e é por isso que hoje a gente vem trabalhando bastante para poder fazer do Paraná um exemplo para o Brasil. E agradecer a você, o teu trabalho. Eu conheço muito o teu trabalho como pastor, o teu trabalho como profissional liberal, como advogado, como trabalho social que você faz no seu dia a dia. Então, para mim é um prazer também poder estar convivendo com você aí nesses últimos dias aí. A honra é toda nossa. Obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado, doutor. Programa Na Sua Opinião. Boa noite.